Bom, falar da Cláudia Meneghetti chega a ser estranho, né? Porque parece que hoje de noite ainda vou encontrá-la. A Cláudia Meneghetti é uma dessas atrizes talentosas. Ela tinha um dom, um talento muito grande. Isso é raríssimo. Eu vivi com a Cláudia Meneghetti várias histórias, várias. Eu estreiei no teatro praticamente junto não, quer dizer, eu estreiei bem depois que ela, mas estreiei trabalhando com a Cláudia Meneghetti. Com ela fazendo a verdadeira história de Edipo Rei, ensaiando durante o ano de final de 84, início de 85, o espetáculo estreou no dia 7 de setembro de 1985 no Teatro de Câmara. Raríssimo porque a Cláudia não tinha uma formação convencional de atuação, ela era uma autodidata, era tudo espontâneo, um grande senso de humor, e ela levava toda esta riqueza para o palco. Ela tinha uma bela voz, cantava muito bem, no improviso era rápida. Era uma delícia ver a Cláudia em cena. Contracenar com a Cláudia era uma coisa muito gostosa, porque ela tinha também o dom do improviso, né? E isso tornava as situações muito idênticas, que o público se sentia identificado. Então ela tinha um magnetismo e uma empatia com o público, que era uma coisa maravilhosa, né? Então essa troca, esse jogo de cena era muito gostoso de ter com ela. Participamos do Edipo Rei, que foi durante 4 anos, e alguns filmes, milhões de locuções, enfim. E essa formação ou essa informação que a Cláudia tinha era da noite, do Bonfim, do antigo Bonfim, do Fedor, do Bar do João, onde a gente se encontrava. E depois do Iabê também, que nós frequentamos muito. Quando eu comecei a minha carreira, a Cláudia era uma estrela, era uma grande estrela. E eu me senti extremamente lisonjeado, porque nos áureos tempos do Bar do Iabê, ela me deu atenção, ficou minha amiga e foi a primeira pessoa que me disse que eu até era bastante bonitinho. Eu me achava um horror e ela me disse que eu era bastante bonitinho. E aquilo para mim foi fundamental, né, para uma autoestima, né, recém-saída da adolescência. Eu vi um espetáculo da Cláudia com o Dilmar Messias chamado, acho que era Certo Dia numa estação de rádio e tal, que foi um dos espetáculos que eu assisti, que eu acho que eu me senti muito mal de tanto rir. Esta rapidez de raciocínio, essa presença em cena, as tiradas bem-humoradas e às vezes com uma pontinha de crueldade. Para definir a Cláudia Meneghetti, eu talvez pudesse usar a frase saudade do que não foi. Eu vou tentar explicar. Nos últimos anos, né, na condição de jornalista, eu vi ela brilhar em 2 montagens, o 10 Quase Amores e Homens, ela num papel de coadjuvante. Mas quem via as peças tinha uma convicção. Ali tinha uma atriz feita para brilhar, para ter o papel principal. Então, o que ficava era essa sensação, quando finalmente a Cláudia vai retomar a frente do palco e vai ser a estrela que ela sempre foi. Então eu poderia definir assim, com a falta da Cláudia fica uma saudade do que não foi. Homens, peça adaptada do filme alemão de Doris Dörrier, com Ana Maria Mainieri, Cláudia Meneghetti, Fábio Monteiro e Marcelo Nas. Homens, em março no Auditório do Goethe, sextas a domingos, 21 horas. Direção Bob Balles. Na Viagem de um Barquinho, dirigido pelo Carlos Carvalho, a gente contracenou pela primeira vez. Para mim era estranho, porque ela era uma grande atriz, ela já era uma atriz extremamente conceituada e eu era um garoto, começando.
Ela foi extremamente generosa e ali começou uma parceria que durou a vida toda e durou a vida toda mesmo. O último Réveillon a gente passou juntos e eu tive a oportunidade de dizer isso para ela, né? Que foi uma parceria de uma vida e isso é muito bacana. O Bob Balles me convidou para entrar no trabalho que a Cláudia já estava participando, que era o 10 Quase Amores. Então a gente retomou uma parceria e agora que eu digo alguns meses atrás, ou no início do ano, na verdade, de 2012, a gente estava com um plano que tinha surgido de conversa minha com o Bob Balles também, de se fazer um espetáculo só com a Cláudia, ou melhor, da Cláudia, em que eu e o Bob contribuíssemos de alguma forma, ou a gente dividisse a direção, ou enfim, ela atuasse e a gente ficasse fazendo a produção, direção. E eu fiz um texto para ela e mostrei, acho que no final do ano passado. Eu acho que era o que a Cláudia Meneghetti merecia. A Cláudia Meneghetti merecia um monólogo. Pena que isso não aconteceu, porque a gente ia dar muita risada e ia haver uma grande atriz em cena e fica muita saudade mesmo da Claudinha. Um beijo para ela, onde ela estiver. Ficou da Cláudia aquela gargalhada gostosa, ela tinha uma gargalhada escrachada. Quando ela ria, ela abria aquela boca e mostrava aquele teclado, né? E não era raro isso acontecer, era muito fácil de acontecer. Era só alguém levar um tombo, ou alguém se ferrar, ou alguém contar uma piada muito bagaceira. Isso era o que detonava na Cláudia a gargalhada gostosa com o teclado à mostra, né? Fica da Cláudia isso, fica da Cláudia a alegria dela, fica da Cláudia a vontade que ela tinha de ser uma estrela e fica da Cláudia, sobretudo, o fato dela ter sido uma estrela. Com certeza, conviver com a Cláudia foi uma das coisas mais maravilhosas da vida, pela intensidade com que ela vivia a vida. Ela foi cedo, mas com certeza ela viveu como 100 anos. E, enfim, o que mais eu posso dizer? Saudades. Esses dias eu fui na casa de teatro e a Elisa estava cantando, mas me lembrou muito a Cláudia, como me lembrou. Eu fiquei bastante emocionado por essa capacidade que a vida tem de se renovar. Tem muita mãe por aí que não cuida dos seus filhinhos. Mãe que não dá banho, não educa, não matricula no colégio, não alimenta direito, não ama. Eu tenho um recado pra esse tipo de mãe. Deixa que eu seja bruxa, deixa que eu seja má, seja boa. Senão eu vou ser obrigada a virar uma fada. A mamãe é linda. O amor é a melhor herança, cuide das crianças. Campanha RBS. Disse que a nossa mãe sempre é a melhor pessoa do mundo e a mais perfeita e a mais abençoada de todos os símbolos, mas a minha mãe de fato era a mulher mais incrível do mundo e mais abençoada de todos os símbolos. E eu escuto de longe pessoas me contando histórias que eu gostaria lúdica e romanticamente ter vivenciado, só que eu vivenciei a célebre história do Lexotan a R$1. Eu lembro de ela voltando para casa e me contando isso. Ela foi a mulher que fritava um bife na cozinha e colocava o João Bosco na vitrola para tocar. E foi assim que eu me criei e foi assim que eu cheguei aonde eu sou. E eu sei que, infelizmente, ou graças a Deus, eu sou uma pessoa muito carregada de todas as intensidades que um artista deve ter. E é baseado nisso que ela me colocou. E foi no dia a dia. E é por isso que é impossível que não doa, vai doer, mas eu me sinto muito mais em volta de um carinho, uma nostalgia positiva quando eu penso nela e sinto saudade, mas eu fico muito mais feliz por tê-la tido nos poucos momentos. E é isso, feliz quem consegue conviver com uma coisa por pouco tempo, mas com a intensidade, com o peso. E se tinha uma coisa que ela tinha, era peso. E é isso, muito obrigada e que assim seja.